O Pink Floyd, durante toda a sua história e toda a sua vasta discografia, lançou alguns discos ao vivo que a gente pode considerar, assim, épicos e grandiosos. Um deles que eu posso citar aqui para vocês como exemplo é esse cara aqui, ó, o Live at Pompeii. Um outro disco, mano, que é bem conhecido de vocês também, ó, é esse cara aqui, ó, o Delicate Sound of Thunder. Também tem o clássico e épico e talvez mais famoso disco ao vivo do Pink Floyd, que é esse show inacreditável aqui, o Pulse. Mas o que muito pouco fã fala, ou pelo menos eu ouço muito pouco fã falando sobre um disco ao vivo, que saiu exclusivamente, mano, pra esse cara aqui, ó, o The Wall. Não, mano, eu não tô falando do The Wall Live em Berlim do Roger Waters. Eu tô falando, brother, desse cara aqui, ó, o Is There Anybody Out There? Agora, você já pensou se nós fizéssemos um vídeo pra você em que contasse ali os relatos pessoais, os sentimentos, as percepções e os conflitos de cada membro do Pink Floyd em relação à concepção do álbum The Wall e a gravação desse álbum ao vivo? E se esse vídeo também te contasse que o The Wall quase não foi gravado, mano, que ele teve que disputar com um outro disco que acabou sendo o primeiro disco solo, né, de trabalho solo do Roger Waters? E se esse vídeo também te contasse, brother, algo sobre a canção Comfortably Numb, de que ela não foi criada para o álbum The Wall, mas se tornou uma das principais músicas do disco, principais músicas da banda e considerada uma das grandes canções do rock and roll. E se esse vídeo também desmistificasse a história de que Roger Waters se comportava como um ditador durante a produção do disco The Wall? E se eu disser pra você que eu posso te entregar tudo isso e um pouquinho mais nesse vídeo? Se você gosta de disco de vinil, rock and roll, Pink Floyd, The Wall e Is There Anybody Out There, você está no canal mais legal do mundo. O meu nome, mano, é Anderson Araújo e você está em mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido. Eu quero, antes de começar, mano, agradecer ao meu amigo Wes, do canal Pântano do Wes, pelo incentivo em fazer esse vídeo. Na verdade, mano, você conversar com o Wes aleatoriamente, qualquer hora do dia, é um risco pro seu bolso, brother, porque ele começa a te mostrar algumas coisas e você acaba, mano, comprando um disco que você não tinha planejado comprar. Brincadeiras à parte, eu falei pro Wes que, porra, seria massa fazer um vídeo desse, porém o Wes, mano, tá fazendo aí uma série de vídeos sobre o Pink Floyd, que é a coisa mais linda e mais maravilhosa do mundo, mano. E aí eu fiquei meio assim, tipo, pô, eu não vou atravessar o Wes. Mas o Wes, muito generoso da parte dele, me incentivou a fazer esse vídeo, não basicamente sobre o The Wall, mas sobre o Is There Anybody Out There e tudo que está por trás desse show que muito pouco fã fala. Convido vocês a conhecer o canal Pântano do Wes, ver esses vídeos que o Wes tem feito aí sobre os discos clássicos do Pink Floyd, que você não vai se arrepender. Mas a gente segue aqui então com o Is There Anybody Out There. Quando a gente fala de um disco ao vivo do The Wall, automaticamente, mano, a grande maioria de fãs ou de pessoas que conhecem um pouco de Pink Floyd remetem a sua memória a este álbum aqui, ó, o The Wall Live in Berlin. Mas é bom a gente deixar claro, mano, que esse disco não é um disco do Pink Floyd. Esse disco, mano, é um disco do Roger Waters, ó, inclusive bem destacado aqui, né, na capa desse álbum aqui, tá bom? Que foi gravado, mano, em 1991, logo após a queda do Muro de Berlim. Se você não sabe o que foi, né, você que é mais novo não sabe o que foi a queda do Muro de Berlim, ela se trata de um momento histórico na Alemanha que era dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental por conta da Segunda Guerra Mundial e que com a queda do muro a Alemanha foi unificada. Esse show aconteceu, mano, a pedido do prefeito de Berlim, né, para comemorar esse evento histórico. Foram vendidos aí 350 mil ingressos praticamente para esse vídeo, né, para esse show. E aconteceu, mano, num lugar chamado de Zona Sem Dono. Esse local chamado Zona Sem Dono, ela ficava bem na frente do portão de Brandenburg, tá? Um monumento ali histórico que existe em Berlim.
E ele se chamava de Zona Sem Dono, né, Área Sem Dono, porque haviam 2 muros que separavam a Berlim Oriental da Berlim Ocidental e no meio desses muros era um vazio, era uma área sem dono. Foi bem nesse local que esse show foi executado. Na época foram vendidos para esse show 350 mil ingressos. Esse show teve várias participações especiais de artistas diferentes cantando cada música. E algumas destas participações foram bem questionáveis. Muitos fãs reclamaram de que o Roger Waters mudou arranjos de músicas, por exemplo, como Comfortably Numb, e deixou a música bem ruim. Na época, esse show foi transmitido pela TV Bandeirantes ao vivo, e se você quiser saber um pouco mais, existe um documentário sobre esse show chamado Roger Waters Documentary Behind the Wall Berlin. Só que, brother, a gente não está aqui para ficar falando do Live em Berlim, né, cara? A gente quer falar desse álbum incrível aqui, ó, o Is There Anybody Out There? Esse show aqui, mano, foi gravado em 1980 e 1981. Nesse meio tempo também foi lançado o filme The Wall. E até os anos 2000, nesse intervalo todo, nada mais havia sido lançado em relação ao The Wall. Apesar dos fãs saberem da existência desse show, ele nunca havia sido lançado nem em vinil, muito menos em CD, porque na época, né, não tinha CD. Então ficou aí uma lenda do show desconhecido que o Pink Floyd fez nos anos 80, exclusivo para o The Wall. O álbum foi lançado em abril de 2000 e chegou na 19ª colocação na tabela das 200 mais da Billboard e atingiu, logo após um mês de seu lançamento, o disco de platina, que é 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos. As apresentações ficaram marcadas pela presença de 2 faixas que não estão no disco de estúdio, ou seja, 2 faixas bônus, que são a What Shall We Do Now e The Last Few Bricks. Esse box set aqui, mano, eu comprei no Mercado Livre. Primeiro eu tinha comprado ele no Shopee, a versão nacional, até que eu encontrei no Mercado Livre, essa é a versão europeia, mais barato do que a versão nacional que estava no Shopee, com uma entrega grátis e muito mais rápida, né? Essa versão aqui, mano, é uma versão com box, tá vendo, ó? É aquela caixinha gorda, né? Eu nunca sei o nome dela, tá bom? Você abre a caixinha e aí você tem, ó, o CD aqui, tá? E também um book, tá? Esse é um CD duplo, ó. E no book tem, mano, aqui, ó, o setlist, a produção, né? Ficha técnica de produção. E os relatos, mano, pessoais da banda, né? De cada membro da banda, dos engenheiros de som, dos produtores. Dizendo ali, mano, qual era o seu sentimento. Desde quando começaram a produzir o The Wall até a produção desse show aqui, mano. E foi desse encarte aqui, brother, que a gente tirou muitos esclarecimentos e muita história e desmistificamos coisas. Então não são coisas que eu achei, que eu vi. Não, brother, tá tudo aqui, tá? Escrito um relato das palavras dos próprios membros do Pink Floyd. Por ser um álbum duplo, óbvio, tem um segundo disco aqui, né, mano? Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Segundo CD, ó. Tá aqui, ó. Tem um segundo CD, agora aqui, esse azulzinho, tá bom? A divisão das músicas é a mesma do álbum de estúdio e também tem um segundo book, né, com também relatos da banda e mais fotos do show na época. Outra coisa muito legal desse box aqui, mano, são essas etiquetas aqui, ó. Essas etiquetas, mano, se ela tiver rasgada, ela desvaloriza muito o seu item, né, ó. É um clássico essa etiqueta, né? A capa toda preta com máscaras com o rosto da banda e depois eu vou contar para vocês por que tem essas máscaras e o significado dessa capa aqui também. Então aqui, ó, tem essa etiqueta aqui, pô, cara, é um charme, é incrível, né? É um charme que tá dizendo aqui, ó, Is There Anybody Out There? The Wall Live em 1980 e 1981, Pink Floyd Two CD Set, né? Que ou seja, é um set com 2 CDs. Musicalmente falando, não tô falando das músicas em si, mas a qualidade sonora desse CD, ela é muito boa, irmão. É incrível. A gente sabe que o Pink Floyd não lança qualquer coisa de qualquer jeito, né? Nesse show, mano, é óbvio, o Pink Floyd tá com a banda completa, mano. Alta performance, os caras estão no seu auge.
David Gilmour cantando muito, Roger Waters cantando muito, todo mundo tocando muito bem, né, cara? A banda totalmente estruturada, a banda cheia de, como é que eu posso dizer, de prestígio, os melhores músicos trabalhando com os caras. Muito diferente da época do lançamento desse cara aqui, né, mano? E que o Roger Waters meio que ressuscitou, né, mano? Quando ele lançou esse álbum aqui. Porque a qualidade aqui não é lá muito boa. Os artistas são muito questionáveis. Algumas versões são muito questionáveis. Já o The Wall de 2000, o Is There Anybody Out There ao vivo, não tem do que falar, mano. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês são os relatos pessoais que estão no encarte desse CD, cara. Nesses relatos que eu vou compartilhar com vocês aqui, os integrantes da banda compartilham as suas experiências, as suas percepções e os seus dramas pessoais que viviam na época e qual era a percepção que eles tinham sobre a ideia do The Wall e qual é a percepção também que eles tinham na relação entre eles com a banda, como banda, né? Que influenciou totalmente na criação do The Wall e na produção desse disco. E a gente vai começar então com os relatos de Roger Waters. Presta atenção nisso daqui. Boa parte do impulso criativo para o The Wall derivou da minha desilusão com shows de rock em vastos estádios de futebol ao ar livre. Nos dias anteriores ao Dark Side of the Moon, a emoção de uma apresentação do Pink Floyd estava em uma certa intimidade de conexão entre o público e a banda. Era mágico. No final dos anos 70, essa magia e essa oportunidade haviam desaparecido, esmagadas, como eu vi, pelo peso morto dos números, a escala totalmente incoerente daqueles eventos em estádios. Houve um momento no palco do Estádio Olímpico em Montreal durante a turnê do Animals, quando fui forçado a confrontar todos os aspectos negativos dessas circunstâncias e da minha conivência com elas. Um fã adolescente enlouquecido, gritando a sua devoção, começou a subir na rede de proteção contra tempestades que separava a banda do público bem na frente do palco. E a fervura da minha frustração finalmente explodiu ao ver aquela cena. Eu cuspi na cara do fã. Imediatamente depois fiquei chocado com o meu comportamento. Percebi que o que antes era uma troca valiosa e administrável entre nós, a banda, e eles, o público, tinha sido completamente pervertido pela escala, avareza corporativa e pelo ego. Foi logo depois disso que tive a ideia de construir um muro durante um show. A ideia me agarrou imediatamente. Além do seu significado pessoal, pensei que seria uma ótima peça de ópera rock. O muro faz parte da minha narrativa, da minha história, mas acho que os temas básicos ressoam em outras pessoas também. A ideia de que nós, como indivíduos, geralmente achamos necessário evitar ou negar, muitas vezes os usamos como tijolos em uma parede, atrás da qual escondemos os aspectos dolorosos de nossa existência. E de fato, às vezes podemos encontrar abrigo nisso. Na minha vida, essa luta aconteceu atrás das paredes de um fundo de rock and roll de enorme sucesso, de banda de rock que você encontra em uma posição muito invejada e privilegiada. Aparentemente é o material de que os sonhos são feitos. Você tem muito poder, ganha muito dinheiro e há todo o glamour espúrio. Você se vicia facilmente nessas coisas e quando isso acontece, escolhe esquecer todos os elementos negativos concomitantes. Você fica confortavelmente entorpecido. E então Roger Waters fala sobre a sua experiência sobre o show Is There Anybody Out There? Quanto à gravação e aos shows em si, acho que foram os melhores que fizemos juntos como Pink Floyd. Estou extremamente orgulhoso do trabalho. Ele tem uma ótima forma musical e narrativa, boas melodias e é uma peça bem elaborada de ópera rock. Vocês reparem que nessa narração que eu fiz aqui para vocês, Roger Waters em nenhum momento cita a Segunda Guerra Mundial. Óbvio que uma coisa puxa a outra, né? O seu drama pessoal de ter perdido o pai tem a ver com as guerras, mas ele não usa a guerra como um motivo principal, mas os seus dramas usando a guerra como um pano de fundo, como crítica e até uma sátira ao nazifascismo. Mas agora a gente vai poder ver, mano, o que pensava David Gilmour quando começou a produzir o The Wall. Para mim, a melhor parte de The Wall foi ficar em cima dele, literalmente em cima do muro. Estávamos algumas músicas na segunda metade do show. A banda tinha sido encurralada. O público foi deixado para enfrentar uma barreira vasta e vazia. Is there anybody out there? Cantou Roger. Uma pequena figura agora aparecendo à direita do palco. Então, um truque de luz e lá estava eu, 30 pés acima,
com o calor de 4 holofotes enormes nas minhas costas, projetando minha sombra até onde eu podia ver sobre o público, enquanto eu cantava o solo de uma das melhores peças musicais que já escrevi, Comfortably Numb. E aí você vai ver, mano, essa história incrível sobre a escolha entre The Wall e o primeiro disco solo do Roger Waters. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em uma reunião da banda logo após a turnê do Animals. Essa reunião havia sido convocada para a gente discutir novos projetos. O Roger trouxe 2 peças em forma de demo, das quais uma se tornou o The Wall. O outro que descartamos se tornou o Pros and Cons of Hitchhiking do Roger. Ele parecia mais forte musicalmente, mas era uma ideia menos interessante. Construir um muro entre nós e o público foi uma metáfora impressionante para a intimidade que a gente tinha perdido como uma banda de estádio. E embora eu acredite que ainda estávamos entregando para a maioria dos fãs, apesar do barulho e das condições, a perda de controle sobre o nosso ambiente definitivamente me incomodou. O Pink Floyd sempre foi uma banda assim considerada, uma opinião minha, tá bom? Meio que o erudito, né, cara? O progressivo é uma música do rock meio erudita, né? Tem que ter um silêncio, tem que ter ali uma contemplação da música, né? E quando o David Gilmour e Roger Waters perceberam que eles tinham perdido isso, definitivamente isso incomodou demais eles, né? Está relatado aí, David Gilmour confirma as palavras e a sensação e o sentimento de Waters. E olha só que coisa incrível, né, mano? Você já imaginou, cara, se The Wall tivesse sido preterido no lugar desse álbum aqui, ó, o Pros and Cons and the Hitchhiking, o primeiro álbum solo do Roger Waters? Eu gosto muito desse disco, tá, cara? Eu acho ele incrível, mas realmente ele não chega aos pés de The Wall, mano. Então, assim, ó, quando uma coisa tem que ser, né, brother? Os caras tiveram uma sensibilidade muito grande em escolher a fita demo que trazia aí as coisas do The Wall ao invés desse álbum aqui. Mas agora, mano, eu vou compartilhar com vocês um relato de Rick White. E olha só o que é que ele fala sobre Comfortably Numb. Várias faixas da demo original foram descartadas, pedaços inteiros foram alterados, e a música Young Lust original só sobreviveu o seu refrão. Se Bob Ezrin, o coprodutor do álbum, ou eu não gostássemos de algo e discutíssemos com Roger com força suficiente para convencê-lo a mudar, ele simplesmente ia para a casa ao lado que ele construiu para ficar mais perto da banda e trabalhava nisso. Uma vez que ele concordasse em reformular algo ou escrever um novo material, ele poderia ser incrivelmente eficaz e rápido. Nobody Home, por exemplo, era uma música completamente nova que ele escreveu da noite para o dia. Além de Young Lust, meus próprios créditos de composição foram confinados a Run Like Hell e Comfortably Numb. Estas 2 músicas foram originalmente planejadas para um álbum solo, no qual eu fiquei sem tempo de fazê-lo no ano anterior. Eles são o ponto alto das músicas do The Wall. De novo, né, mano? As coisas são como tem que ser. Imagine se Rick White tivesse tido tempo de produzir o seu álbum solo 1 ano antes de começarem a produzir o The Wall, cara. Comfortably Numb teria existido? Teria sido o que é? E, brother, eu não consigo imaginar um The Wall ou um Pink Floyd sem Comfortably Numb. Mas agora a gente vai ver aqui o relato de Nick Mason, qual foi a percepção e os sentimentos dele em relação à produção do The Wall, a gravação do The Wall, a produção do show Is There Anybody Out There? E olha só o que ele fala, mano. Ele fala sobre a relação dele com o Roger Waters. Nunca me senti assim tão indignado quanto o Roger se sentia com o nosso público, porque como regra, bateristas não ficam indignados. De certa forma, eu fiquei alarmado com a ideia teatral original de Roger, que envolvia tocar praticamente o show inteiro atrás de uma parede. Felizmente, ele alterou essa concepção inicial no desenvolvimento do projeto. The Wall é a história de Roger, e muito de seu poder foi gerado por suas experiências pessoais. Mas sempre houve elementos instantaneamente reconhecíveis o suficiente para dar à peça um amplo apelo. Isso não ficou preso à história de Waters. Muita gente se conectou a ela. Nem todos nós perdemos um pai na guerra, mas a maioria de nós foi maltratada na escola em um momento ou outro. Esses elementos de terreno comum certamente desempenham um papel em seu sucesso contínuo.
Agora, mano, presta atenção no relato do Nick Mason, quando ele vai explicar pra gente o que são essas máscaras que aparecem aqui na capa do Is There Anybody Out There? Durante todo o show houve gestos teatrais radicais. A música de abertura, por exemplo, In The Flash, pareceu ao público ser tocada pelo Pink Floyd, quando na verdade o que eles estavam vendo era uma banda substituta usando máscaras moldadas dos rostos da banda real. Isso só se tornou aparente depois que a banda substituta foi dramaticamente congelada durante a encenação do palco. A banda congelada foi baixada para fora da vista dos fãs e quando as luzes se acenderam novamente, o verdadeiro Pink Floyd foi revelado atrás dela. Você já pensou, mano, você assistiu um negócio desse ao vivo, meu irmão? Chega a dar arrepio nos pelos da cara, cê é louco, cachoeira. Mas presta atenção, mano, nesse relato do Nick Mason agora, sobre essa questão polêmica de que a gente costuma dizer de que The Wall foi um trabalho solo e único do Roger Waters, cara. Ó, mano, eu vou contar um negócio pra você, a gente dá muita do palpiteiro, a gente fala muita coisa sem saber, mano. Ouve isso daí. É uma questão de registro histórico que meu relacionamento com Roger entrou em colapso durante o tempo em que a banda estava fazendo o álbum. Sempre houve um conflito de personalidades, mas aparentemente as tensões agora se tornaram intransponíveis. Parte disso se deveu a mim. Eu não tinha contribuído com nenhum material para Animals, nem tinha nada para oferecer para The Wall. Eu simplesmente não era muito criativo durante esse período. Tenho enorme respeito por Roger, que trabalha muito duro sozinho, mas acho que esse processo é difícil. Boa parte de Dark Side of the Moon, por exemplo, foi escrita quando estávamos juntos. Posteriormente, mais e mais composições foram feitas separadamente. Depois de Animals, Dave e eu fizemos álbum solo. E nesse interim, Roger escreveu todo o The Wall. Todo crédito a ele, mas acho que ele passou a ver o que havia escrito como seu próprio solo. Sabe quando o Gastão fala nos vídeos dele assim, mano, leia para não ser enganado? Esse vídeo trata um pouco sobre isso, brother. A gente é um bando de papagaio, tá ligado, mano? A gente gosta de repetir o que a gente ouve de outras pessoas sem saber se o que está se falando é verdade ou não. Não tô falando pra você, mano, que eu sei tudo sobre Pink Floyd e tudo sobre isso daqui, brother. Mas assim, eu tive que fazer muita pesquisa, tive que ler muito, inclusive esses encartes todos desse álbum aqui, mano. E não é pouca coisa. E isso me esclareceu e trouxe luz sobre muitas coisas, mano. Esse papo de que o The Wall é uma retórica, é uma narrativa, é um discurso exclusivo do sofrimento do Roger Waters, não é totalmente verdade, mano. Tem o sofrimento dele aqui sim, né? Isso implica na construção do The Wall, mas não é só isso, mano. Existem temas que tocam também outras pessoas, todos nós. Por que a gente se identificou tanto com esse álbum, né, mano? O fato do Roger Waters ter se dedicado tanto na criação desse álbum, a cabeça, a mente criativa desse álbum é dele. Mas ele ouvia as pessoas, a ponto de que o Rick White disse que quando eles tinham um ponto para discutir com o Roger Waters, as discussões eram acaloradas, mas se Roger Waters era convencido, ele voltava e trabalhava em cima dessa ideia que outros tinham dado. Então não foi totalmente assim um autoritarismo de Roger Waters, né, por parte de Roger Waters na construção desse álbum. A ideia desse vídeo aqui, mano, além de falar do Is There Anybody Out There, mostrar esse disco aqui que, não vou falar que muito pouca gente conhece, acho que sim, muito pouca gente conhece, se não conhecia, eu acho que vale a pena você sim ouvir esse álbum ao vivo, que na minha opinião é o álbum definitivo do Pink Floyd ao vivo em relação ao The Wall. Esse vídeo traz também algumas desmistificações de coisas que se carregaram aí durante décadas sobre o The Wall, sobre o Roger Waters e outros temas mais. Eu acho que sim, mano. O Final Cut é um álbum exclusivo do Roger Waters e que tem uma história aí muito pesada por trás disso daí, o que fez com que muitos fãs torcessem o nariz por Roger Waters. Mas o The Wall não, mano. E o The Wall, eu vou repetir aqui a frase que o meu amigo Wes disse pra mim. Às vezes a gente esquece como a gente gosta desse álbum. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com a galera aí, tá bom? Compartilha geral,
Se inscreve aí no canal se você não for da casa, por favor. Mas lembre-se principalmente, meu amigo, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Paz. Is there anybody out there?